Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma noite aqui, para a honra e glória de Jesus. Nós estamos aqui reunidos no nome dele para mais um podcast, mais uma terça-feira aí. Espero que Deus fale ao coração de vocês, que esse podcast alcance ao coração de vocês aí. Nós estamos muito felizes por mais uma noite, mais um participante aqui, né? E seja bem-vindo, em nome de Jesus, né? Que vocês possam ser aí edificados aonde quer que vocês estejam e o dia que vocês assistirem esse vídeo aí, em nome de Jesus. Boa noite, Thiagão, como é que você tá, meu amigo? Boa noite, boa noite. Galera, deixando aí mais uma vez para vocês o recado, compartilhar, se inscrever no canal, que isso é muito importante para alcançar mais pessoas. Quanto mais alcançar as pessoas, a palavra de Deus está chegando para mais pessoas. Isso que é o nosso intuito aqui, isso é o mais importante. Então não esqueça de compartilhar e se inscrever. Tem o Instagram também, Quebrando Paradigmas Podcast também, que é o nosso Instagram, acompanha por lá. E é isso, galera, vamos lá? Isso aí. Vamos Hoje apresentar. a gente tem um convidado especial aí, um galã aí, né? Nosso amigo Cris, cara, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem, Tudo graças bem? a Deus. Queríamos fechados, mas nós estamos abertos. Queria agradecer muito, cara, é um prazer enorme você, primeiramente, ter aceito, né? O convite é de Deus, né? Não é nosso, né? Mas, cara, muito obrigado aí, é uma honra tê-lo conosco aqui, sentado à mesa, bater um papo aí. Em nome de Jesus, vambora, vamos pra cima aí, cara. É isso aí, cara, uma honra é minha, né? Poder estar participando aqui com vocês e, como o Thiago falou aí, vai chegar para muita gente aí. Amém. Deve, com certeza, atingir, né? Muitas pessoas aí, agora ou daqui a pouco, mas muito feliz de estar aqui. Tocar o barco, não tendo, eu falei pros caras aqui agora há pouco, não tendo nada sobre disco voador e dinossauro, tá tudo tranquilo. É só não falar sobre isso que Só não vai, o negócio né? vai embora, Nada né? disso aí, que isso aí é meio chato, mas vamos lá. Não, mas é isso. Vamos conversar um pouco, conhecer um pouco do Cris aí, como que foi seu relacionamento com Deus, com Jesus, Trajetória de vida, né? como que você já veio de uma família, com uma tradição ou não, a sua adolescência, ou aonde que deu o start, que a sua vida ali começou a mudar, onde que você realmente falou, conheci realmente Jesus, como que foi aí um pouco da... Cara, é legal, você até falou, você tá me lembrando, né? Que é legal isso aí. Família, né? Anteriormente, em Gênesis, né? Você tá assistindo? Tô aqui, hoje não tô assistindo Gênesis. Você que tá me matando. É o seguinte, nenhum cristão anteriormente na minha família. Né, enfim, então eu fui o primeiro, depois a minha irmã, depois o meu irmão e também o meu tio, né? Que até se tornou pastor também e tudo mais. Então, não tinha histórico, né, de Sim. pessoas realmente ligadas a Jesus, né? Conhecer Jesus, saber quem Jesus é, né? De ouvir falar, todo né? mundo sabe, né? Mas, então, não tinha também um cunho, assim, muito religioso na minha família, né? Eu me lembro, acho que eu tinha 8, 10 anos, alguma coisa assim. A minha avó, né? Minha avó paterna, nos levava ao salão do reino das testemunhas de Jeová. Então eu fui testemunho de Jeová, entendeu? De sair na rua, entregar sentinela, despertar e tudo. Uhum. E foi só isso. Sim. Né? Então eu aceitei a Cristo há 21 anos atrás, né? Então foi um dezembro, foi muito louco. Eu era um cara, eu bebia muito. Ah, é? Muito. Todo dia. Praticamente. Não era aquele cara de fim de semana, vamos beber uma coisa, não. Todo dia a gente passava ali na padaria do Vila Rica, alguns aí sabem onde é. Então por ali ficava. Então eu nunca tive muito assim envolvimento com outros tipos de droga, tipo um cara maconheirão ou cheirador, não, mas eu bebia muito, pinga, ficava muito ruim. Então aí teve um cara, numa dessas aí, né, a gente tava no sábado, me lembro até hoje, como se fosse hoje, bebo lá com 300 pessoas lá na padaria do Vila Rica. E aí tem um crente, né, que eu amo esse cara, você vai ver isso aqui depois, mandar para ele, o Snarg, que foi o cara que Deus usou de anzol. Eu tava lá no meio, então ele deu a volta na padaria, ele deu a volta, comprou pão, deu a volta e foi lá no meio, mano. Botou a mão no meu ombro e falou assim, Jesus te ama, seu lugar não é aqui. Essa foi a pregação dele. Nossa. Sabe o que eu fiz? Tirei sarro da cara dele, os outros caras deram risada, é por isso mesmo. Só que
Entrou. Desse dia, 1 ano e 1 mês depois, eu me converti, eu me entreguei. Nossa. Fiquei lutando com Jesus total ainda, entendeu? Totalmente. Não ia. Aí, quando começou a acontecer, cara? Eu ia para as baladas, ia para as coisas, o movimento todo. E aí lá, mano, eu chegava naquela vibe de, né, vamos arrebentar hoje. 30 minutos, mano. O que eu tô fazendo aqui? Não, o Espírito Santo já tava, né? Uhum. Paulo diz aos Romanos que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, né? Então não tinha esse negócio de, você vem certinho, bonitinho. Uhum. Ainda bem, Deus ama os filhos feios, né, mano? O filho feio ninguém quer, mas no caso Jesus, graças a Deus, ele quer, ele aceita. Ele foi lá e eu não conseguia mais permanecer naqueles ambientes, só que eu não sabia o que estava acontecendo. Sentia algo já te Sentia, incomodando, cara, né? não quero mais isso aqui, não quero mais... Entendeu? Eu entrava numa paranoia, mas eu não sabia o que era, né? Porque anteriormente, em Gênesis, o que aconteceu? Eu já senti um chamado da parte de Deus, mas eu não conseguia identificar. Então, uma época da minha vida eu fui budista, entendeu? Outra época, eu morei na fazenda dos Hare Krishna 28 dias. Caramba. Eu li o Bhagavad Gita, um livro dessa grossura aqui em 28 dias. Nossa. Entendeu? Eu fui testemunho de Jeová, eu, né, tive uma passagem também pelo catolicismo, enfim, eu andei, aí eu brinco do negócio de disco voador, mas certa feita, em uma época, a gente foi parar lá, eu com os malucos, né, sempre tem uns dois, fomos parar lá em Santo Tomé das Letras. Sim. Aí é o quê? Chá de cogumelo e ver disco voador, mas é lógico que você vai ver o disco voador. O que você quiser ver, você vai ver. O que você quer ver? Gnomo, dinossauro. O dinossauro sai de dentro do entendeu? Do disco voador. Então eu tinha essa procura. O dinossauro sai dentro da arca também, né? Exato. Eu tinha essa procura por Deus. Entendeu? Então eu bati em várias portas, né? Mas Deus não estava ali. Entendeu? Tinha todas as religiões ali. E quando eu tinha contato com essas religiões, não eram esses caras meio que treve, não, vou lá, domingão. Uhum. Não, eu meti a cara, entendeu? Eu vou descobrir tudo isso aqui. Eu não vou ficar aqui domingo de manhã ou domingo à noite batendo palminha e depois sai. Não, eu tô aqui, mano. Entendeu? Então, mas não aconteceu. Então, 1 ano e 1 mês depois, eu fui para um churrasco de tarde e tudo mais. E com o intuito de ir para casa, tomar um banho no sábado e voltar para outra gandaia de noite no sábado, pro fim de noite. E aí voltando de carro, me lembro até hoje, eu olhei do lado assim, cara, uma luz assim acesa, mas não tinha nada espiritual, era a luz da igreja mesmo, tinha um irmãozinho limpando, cara, assim, do nada, entre aspas, né? Eu vou entrar nessa igreja aí, e se tiver Deus aí nesse negócio, por que eu fiz isso? Nossa. Parei o carro lá, lembro até hoje, um Voyage que eu tinha, parei o carro, entrei. Congregação Cristã no Brasil, mano. Não tinha ninguém lá dentro. O cara varrendo, o culto ia ser 7 horas, não sei. Eu entrei no banco, aqueles bancos de... Madeira. Fui lá no fundo. E, cara, isso faz 20 anos atrás, mas pra mim como se fosse agora. Eu lembro, assim, Full HD. Que bacana. Aí eu encostei a cabeça e falei assim, eu falei na minha mente, nem falei e tal. Falei assim, Deus, se o Senhor existe mesmo, então você vai ter que mudar a minha vida hoje. Porque daqui não sai, daqui ninguém me tira. Mano, eu apaguei. Mas eu apaguei de garoto mesmo. Nada espiritual da coisa. Eu apaguei. Cara, quando eu abri o olho, mano, a igreja tava forrada de gente. E lá na congregação, não sei se vocês sabem, na congregação tem os homens sentam, né, separados e as mulheres de outro lugar. Não ficam juntos. E aí eu olhei, eu tava no fim do banco, mano, eu olhei, tinha 40 caras aqui, aí 40 aqui. Eu falei, como é que eu vou levantar e sair aqui? Ainda tava meio bêbado. Eu falei, eu vou cair nos caras. Falei, nossa, mano, e agora, cara? Eu falei, mano, só tem uma solução. Baixar a cabeça e esperar acabar o negócio. E ali na minha mente, reclamando, cara, quero ir embora daqui, não tem nada de negócio de Deus. Mano, daqui a pouco subiu um cara. Falou assim, entrou uma pessoa aqui hoje que nunca entrou na igreja, não sei o que. Aí eu falei, mano, esse cara tá manjado. Só eu aqui que tô com roupa normal, todo mundo de terno, não sei o que. O cara me viu, qualquer um fala isso daí. Até porque eu tava dormindo na hora que ele chegou. Exato. Aí, só que... Aí ele falou assim, e outra coisa. O que eu vou falar agora, você não abriu a boca para falar. Você falou dentro da sua mente. Eu falei, epa. Falei, então agora é a última. Se você virar um truco aqui agora, acabou.
Ele falou assim, ó, você falou dentro da sua mente assim, que se Deus existisse, ele ia dar um jeito na sua vida hoje. Nossa. E o cara lembra até hoje, cara. Ele falou assim, e Deus está me mandando dizer a seguinte coisa, amanhã cedo você é outra pessoa. Meu Deus. E ficou nisso, não teve mais espalhafator, não. Desceu, graças a Deus acabou o culto, eu sumi, fui para casa, tomei um banho e fui para onde? Para a igreja? Nada, fui para Gandaia. Só que teve um pequeno problema. No outro dia, cara, quando eu acordei 8 horas da manhã, eu era essa pessoa que estou sentada aqui agora. Caramba, você acredita nisso? Nossa, eu acredito. Para Deus... Não, eu acordei, sou crente, mano. Não fiquei assim, ai, não sei, ai, aquele copinho, vontade, passando dentro do bar, da biqueira, Cara, saiu tudo de mim, como se tivesse tomado, tava sujo, tomei um banho. Nossa. Preciso comprar, desse jeito, cara, tô falando, preciso comprar uma Bíblia. Era domingo, não tinha nada aberto, liguei para um colega meu, tava no exército na época, liguei para um colega meu que era crente, Bruno, falei, mano, você tem uma Bíblia aí? Eu preciso da Bíblia. E eu no quartel também era o filho do cão. Que Bíblia você está falando? Eu falei, não, mano, eu vou para a igreja. Ah, caramba, glória a Deus. Ele me deu a dele. Eu lembro até hoje, uma Bíblia da Igreja Universal, que tinha aquela capa 318, valente, sei o que. Fui lá na casa dele buscar, mano. Aí falei, não, essa aqui é a Bíblia. Aí procurei uma outra igreja lá em Pinda, fui no culto, voltei. Cara, quando eu voltei, falei, não, mano, eu já abri no Evangelho de Mateus, era umas 9 da noite. Cara, sem brincadeira, eu li até umas 3 horas da manhã. Eu li umas, eu sei lá, não sei, cara, umas 5 vezes, tudo aquilo ali, 10. Isso eu não me lembro a contagem certa. Mas, cara, diante de Deus, enquanto eu lia, parece que as letras saíam assim e vinha pra dentro de mim, entendeu? Ou seja, eu sempre fui, entendeu? Mas não era ainda. Uhum. Só que a hora que Deus, tipo assim, tudo bem, agora vamos buscar um menino lá, entendeu? Os caras já foram de galera, mano. E arrastou. Então, toda essa minha formação, ou melhor, essas minhas passagens pelas outras religiões anteriormente, me serviram de base construtiva para agora. Por exemplo, né, a gente estava conversando aqui antes de questão de evangelismo de rua, mano, isso aí para mim é trocar de camisa. O ministério meu nasceu na rua, e até hoje eu faço isso. Enquanto qualquer pessoa evangeliza qualquer um, qualquer lugar, rico, pobre, qualquer de religião. Aonde tiver. Aonde eu tiver. Vamos sair aqui agora, parar uns caras na rua, vamos. É fácil, porque eu tive isso. Entendeu? Você precisou passar por aquilo. Eu tive o seu propósito já era daquilo. Por exemplo, quando eu era testemunho de Jeová, eu era uma criança, eu batia de casa em casa vendendo uma revista que ninguém quer comprar. Ninguém às vezes atende, né? Entendeu? Justamente, batendo na porta de gente que não queria abrir. Então ali, sem saber, dentro do plano de Deus, já venci todo esse negócio. Nossa, cara, não tô com vergonha, isso aqui não é vão mesmo? Não, bora lá, velho. Não tem rico, não tem pobre, nem ninguém. E os outros também, né? Por exemplo, no que o budismo te serviu? Não estou falando aqui para ninguém ser budista, não é nada disso. Mas assim, eu estou falando da minha experiência da passagem. Uma questão muito contemplativa e meditativa. O budismo é uma religião muito interior. Olhe para você mesmo. No que isso me ajuda hoje? Está escrito na Bíblia de ponta a ponta isso aí, sobre a meditação. Não é nada, sabe, assim, estereotipado, de fazer sinais, nada disso. Mas, cara, de respirar, analisar, sabe, ficar calmo, relaxado e independente da situação que estiver acontecendo, entendeu? Enfim, e todas as outras coisas acabaram me ajudando na minha formação hoje. Mas, cara... Bacana testemunho, cara. Muito louco. O que todos contam, que veio aqui, né, durante esses 2 meses de canal aí, é realmente isso, que eu fico feliz e falo, cara, cada vez mais eu gosto muito do testemunho, né, mostra como Deus ele é vivo, não é aquela coisa de história, né, eu sempre repito isso. Ele está presente hoje, não é aquilo que aconteceu e ponto final. Que a história é assim, ela aconteceu, né, e acabou, mas o Deus não. Que é assim, no estralar de uns dedos. As coisas mudam realmente da água para o vinho, quer dizer, muda do dia para a noite. Sim. Estava usando droga. Porque quando você tenta lutar com isso, você, ser humano, é o que você acabou de falar ali, por exemplo. No outro dia, que vontade daquilo. Aquilo te dá vontade, mas você não faz porque você pensa assim, no seu julgamento. Não posso fazer. Isso. É errado fazer. Então, mas você está com vontade. Sim. E quando Deus realmente
te cura daquilo, te transforma numa nova criatura, que ele tira aquilo de você, Sim, novo nascimento. você olha aquilo como se você parece que nunca tivesse usado aqui. Você não sabe nem qual é a sensação, nem o gosto daquilo. Você pensa assim, não tem mais vontade. E é louco, porque eu vejo pessoas que já, né, aceitou Jesus, que foi convertido, usuários de crack, cocaína e até bebida. E aqueles que estão hoje dentro do vício da cocaína, do crack, que é mais pesado, eles veem que não tem solução. Porque ele pensa assim, nossa, mas eu sou tão viciado nisso... Como que vai arrancar isso do jeito que você está me falando aí agora? Como que vai tirar isso daqui de dentro de mim? Não tem jeito. É impossível. Né? Eles vão falar, mentira, cara. O novo nascimento, né, cara? E realmente é mesmo. Força nossa. Justo. O novo nascimento, né, cara, descrito ali em João 3, ele é um ato milagroso de Deus. Entendeu? Então, aqui tem duas coisas, né? Tem pessoas que nascem de novo, né, e recebem... Eu recebi um milagre da parte de Deus, cara. Tenho plena convicção disso aí, no meu novo nascimento. Agora, existem também um segundo tipo de pessoas que recebem o novo nascimento, mas ele ainda enfrenta um processo. Sim, claro. Né? Ninguém pode dizer, né, afirmar sobre as razões de Deus na diferença entre um e outro, mas o fato é que tem essas duas vias aqui. Né? Eu conheço, vocês devem conhecer também, um monte de gente que está em processo. O coração dele já foi transformado. Ele ama Jesus. Só que ainda tem alguns processos pelas quais ele está passando. Mas ele já sabe onde ele está e onde deve chegar. Sim, claro. Ele já está no caminho, né? E pessoas como eu e tantos outros, né, recebem milagre mesmo assim, cara. Não vou usar mais, não vou fumar mais, joga aquele cigarro. Acabou. Não sente mais vontade, né? E acho muito interessante isso, que né, um passo para cá do que a gente está falando. Você vê que Deus opera, né, na sua graça sobrenatural, né? Com isso nós estamos falando aqui. Mas também tem nós tratamos como a graça comum. Né? Algo que já está na humanidade sem o toque sobrenatural. Ele é de Deus, mas ele não está no campo sobrenatural de Deus. Por exemplo, eu conheço uma par de gente, vocês devem conhecer também, que tinha uma vida muito complicada. Aí ele encontrou esporte. O cara, vou virar... como é que é o negócio de academia? Que os caras rodam pneu? Como é que é? Crossfit. Crossfiteiro. Mano, o cara encarna naquele negócio, aí ele... Não, vou andar de bike, agora a galera do pedal. Mano, o cara vira atleta, o cara vira jiu-jitsu. Sai da... A problema de drogas e maus hábitos, né? Vamos dizer assim. Sai do cara, mano. Ou seja, o esporte, né? O esporte, ele pode mudar a sua vida, mas ele não pode transformar a sua natureza. O que Deus faz, ele muda a vida e transforma a natureza. Transforma o caráter do homem. Exatamente, entendeu? Porque eu só posso ser ali o esportista, o cara fino, o cara músculo até atrás da orelha. Só que é o seguinte, eu sou maligno, cara. Sou mau. Vou pegar sua mulher. Se cair na minha frente, eu vou... Entendeu? Então, a obra do Senhor ela é maravilhosa porque ela faz essas duas coisas. Ela nos transforma por dentro e por fora também. É muito top isso aí. É fantástico. Você falou uma coisa aí, na verdade você falou que se a gente conhece pessoas, na verdade sentou pessoas aí, né, que mesmo depois que se converteu, continuou com aquele processo, continuou indo usando droga, só que tem uma grande diferença. O cara, ele não consegue mais usar naturalmente como ele usava no mundo, quando ele estava no mundo. Ele ia lá, fumava a maconha dele lá, tranquilo, dava risada, comia um lanche, dormia em paz. Não, o cara começava a usar pensando já, nossa, mas o que eu tô fazendo? Isso aqui já não serve mais para mim. Então começa um incômodo dentro do cara. Você vê, né? Na escritura isso você vê que é o que a gente fala, né? A libertação, né? A tão chamada falada libertação. Então você vai ver relatos na Bíblia de pessoas que, né, foram libertas do seu problema, vamos dizer assim, instantaneamente, e essas pessoas não eram, vamos dizer, cristãs, filhas de Deus. Enfim. E tem outras pessoas, que é o caso, por exemplo, da mulher encurvada, né? Vocês acham que você lembra da passagem? E quando Jesus encontra ela, ele é categórico, fala assim, olha, essa mulher, eu não me lembro exatamente se é há 18 anos, mas acho que é 18 anos. Ele falou assim, há 18 anos, essa filha de Abraão
está passando por isso, não, agora nós vamos desentortar ela. Ou seja, para ela ser chamada de filha de Abraão, né, o Romanos diz que eles são filhos de Abraão pela fé. Ou seja, ela já era uma mulher de Deus, só que ela tinha um problema. Quando Jesus chegou, ele resolveu o problema dela. Ela era uma mulher que acreditava. E muitas vezes na Escritura você vai ver Jesus encontrando com pessoas que não acreditavam e ele resolvia também. Então é legal a gente ver essas nuances. A gente estava até no hospital aqui, naqueles dias orando, né? Estava mais agudo o negócio da Covid. Estávamos orando em frente ao hospital. E até conversei com uma galera ali sobre isso, como é que é interessante, né? Porque quando a pandemia começou a acelerar e muitas pessoas, infelizmente, aí morreram e tudo, eu encontrei muitas pessoas, né, direto e indiretamente, com essa questão, cara, onde que está Deus? O que está acontecendo? Está morrendo. Sim. Não entrando nessa questão histórica e tudo, mas assim, eu me lembrei de uma passagem não me engano, é João capítulo 6, né? Eu não me recordo agora, mas vocês vão lembrar, mas que diz que Lázaro era amigo de Jesus e Lázaro morreu. Sim. Mas antes dele morrer, Marta e Maria mandam mensageiros para conversar com Jesus, porque Jesus estava em outra cidade. Quando eles chegam lá, o mensageiro fala bem assim para Jesus: Jesus, Lázaro, o seu amigo a quem você ama, está doente. Essa frase aqui matou. Porque não fala assim: Jesus, o seu amigo Lázaro que te ama está doente. Porque alguém poderia falar assim: mas é você que ama Jesus, mas Jesus não te ama. Não. Sim. É o seu amigo a quem você ama está doente. Ou seja, pessoas que amam Jesus ficam doentes. Mas eu costumo dizer, né? Tem pessoas que acham que se você aceitar Jesus, se converter, enfim, você não vai ter mais problemas. Por exemplo, ele vê você, me vê, nossa, o Thiago tal, tem um relacionamento muito forte com Deus, mas está passando por uma dificuldade que seja financeira, por exemplo, que é por causa do meu trabalho, está meio parado, tal. Mas o que tem a ver isso daí uma coisa com a outra, eu costumo dizer. Então, porque eu aceitei Jesus, porque eu tenho Deus na minha vida, Jesus na minha vida, creio nele, me dedico minha vida para ele, quer dizer que eu não vou passar por algum tipo de aflição, algum tipo de problema. É a maneira que eu irei passar por aquele problema será diferente do seu se você não crê em Jesus. Justamente, cara. E isso vai ser diferente, mas é o que você falou. Então, não quer dizer porque Lázaro, Jesus o amava, que ele não ficaria doente. Justamente. E também até morreria, né? Vamos falar assim. E até o lance do problema, né? Problemas ou dificuldades e tudo mais. A gente acaba usando, né, as mesmas palavras para dizer as mesmas coisas, mas as palavras são diferentes. E a palavra de Deus, ela traz a cultura celestial, né? A cultura do céu, não é a nossa. Então, quando você fala, cara, você é um cara que serve a Deus, está passando por isso, tem alguma coisa errada. O primeiro pensamento é que tem alguma coisa errada. Foi o que aconteceu com o Jó, né? É justo. E por quê? Porque eu estou olhando o externo para falar do interno. Então, a Bíblia, de ponta a ponta, fala que nós, como homens de Deus, como pessoas de Deus, estamos sujeitos às mesmas coisas que alguém que não é de Deus. Porque você pulou aqui a janela, você se estrambicou todo, cara. Até Jesus falou, não vou pular daqui não. Entendeu? Então, mas aí as pessoas querem fazer isso. Ou seja, e Paulo fala, né? Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior, que é onde habita, onde está, né, a resolução da coisa, ele se renova dia após dia. Ou seja, pode estar um mau auê na minha vida, cara. Porque tem um auê, né? Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Sim. Tem alguns auês da nossa vida que são realmente plantios meus. Eu não devia ter feito, escolhi mal, investi na hora errada, sei lá, alguma coisa. E aí deu problema. Deu problema, vamos trabalhar para a resolução do problema. O problema, cara, o problema na vida do homem, na verdade, ele nada é, a não ser o quê? Uma fase, um momento que você vai ter que lidar com aquela situação. Sim. E aí aquilo que você falou. Nisso você pode ficar aprovado, que você passou, compreendeu e aprendeu, ou você pode ser reprovado, que é o quê? É o esquentadinho da parada. Não dá nada certo, joga as coisas, sai pela rua e vai ficar doidinho. Entendeu? Então, o problema, né? Ele é só
Ele não é de escola, né, mano? É uma coisa de percurso da vida. Esses dias eu escutei uma frase, eu gosto de anotar, né? Porque a minha memória ela é meio fraca, às vezes eu vou falar assim, de bate-pronto eu erro, mas eu gosto muito de anotar. Então, e essa frase entra muito dentro disso que nós estamos falando. No mundo teremos aflições, não é porque nós estamos com Cristo que nós não vamos ter. Na verdade, é o contrário, né? Porque às vezes a gente vê a Bíblia fala de cabo a rabo também ali, que fala muito sobre o ímpio, né? Porque às vezes você vai ver o ímpio prosperar, o ímpio ganhar, o ímpio vencer, mas você tá ali, caramba, o mundo tá muito melhor do que aqui, cara. Mano, depois você lê o Salmo 73 pra você ver. Vamos ler. Então, né, as pessoas pensam assim, mas na realidade é o contrário, é isso que você falou, cara. Só que a gente tem que tomar a lição daquilo que a gente está vivendo com Jesus, porque é o que você falou. O deserto para nós cristãos, entendemos, se a gente entender que a gente está passando por aquela fase, e aquela fase é um amadurecimento ali, que é ali que Jesus vai mover muitas coisas, ali você vai encontrar o seu propósito, ali você pode encontrar o seu propósito. Ali você vira homem, mano. Vira homem, né? No sentido assim, de ser completo, né? Sim. Não masculino. Exatamente, Então, cara, então há uma grande diferença. Essa frase eu fiz questão de anotar, cara. Ó, a tristeza segundo o mundo gera morte, angústia, depressão e opressão. Mas a tristeza segundo Deus gera transformação na qual ninguém se arrepende. Então o deserto que a gente passa, seja ele qual for, vai doer na alma, na carne, né? Porque ela dói na carne. Sim, claro. Mas, cara, a gente nunca vai se arrepender, a gente vai glorificar por esse tempo. Porque lá na frente a gente vai olhar para trás e vai falar, cara, se não fosse esse deserto que eu passei, eu não estaria aqui hoje. Mas você tá vendo aquilo que eu estava falando agora há pouco? Tá vendo como nós temos que desenvolver? Isso não é do brasileiro. Do brasileiro não. Isso não é do ocidental. Isso é do oriental. A Bíblia, né, na sua questão histórica, ela é um livro oriental. Ela não é um livro ocidental. Sim. O que eu tô querendo dizer? O Ocidente, ele é muito desempenho e resultado. Enquanto o Oriente é meditação e fruto. Então, nessas tribulações da vida, né, nas aflições da vida, quando você desenvolve, segundo a palavra de Deus, um hábito meditativo, você consegue, tá doendo, como você falou, tá doendo, tá ruim, tá difícil, mas você não perde o controle. E nem a esperança. Tá? Agora, quando não, mano, salve-se quem puder, porque quem estiver perto de você também vai ser atingido. Vai. Entendeu? Pela sua... Depois as pessoas falam, desculpa, eu sou assim. Mano, você é assim há 20 anos que você tem Jesus, você é assim, mano. Aconteceu o quê? Jesus foi na Batuba? Voltou? Esqueceu, Né? Porque essa questão de... Eu gosto dessas frases que os caras usam. Inclusive a igreja, né? O nosso meio tá cheio de frases. Sim. Que você não... A hora que você bate ela no prumo, ela tá torta. Né? Essa, por exemplo, mas é o tempo de Deus. É o tempo... De onde que tempo de Deus, mano? Que é isso que você está falando? Existe um tempo determinado para todas as coisas? Claro, é Eclesiastes. Mas não é sobre isso que a pessoa está falando. Geralmente, você pode analisar. Geralmente, pessoas que falam negócio de tempo de Deus, ele está falando, cara, eu não vou agora não. Eu quero tomar mais uma. Eu estou falando que eu sei. Eu já falei milhões de vezes isso aí. Agora não, eu tenho umas coisas para resolver, é treta. Eu tenho umas coisas para fazer, é rolo. Ainda não é o meu tempo, é gandaia. Então, o fato de alguém falar uma frase que envolva Deus significa que ela é verdade. E finalizando, os problemas, eles habitam nas nossas realidades. Mas a verdade, que é uma pessoa, sobrepõe a nossa realidade. Sim. Ou seja, as nossas realidades podem ser transformadas pela verdade. Entendeu? Então, haja o que hajar, né? Como diz o cara, aconteça o que tivesse... Haja e ageu, né? Ageu, aconteça o que tiver acontecendo na sua vida aí, você que está assistindo isso daí, entenda isso. Né? O que você está passando, vai passar. A própria palavra diz, passando, está passando. Entendeu? Exatamente. Então, e você não é o seu momento. Você não é o que você está passando. Isso é uma coisa que Deus sempre tratou no meu coração. Então, com grana, sem grana, feliz, com gente no hospital, sabe, com carro, sem carro, entendeu? As coisas da vida.
Entendeu? Nós vamos passar por todas elas, mas os meus momentos não definem a minha identidade. Eu sou em Cristo antes de qualquer dessas coisas. Então, aqui que eu me seguro, entendeu? Eu seguro aqui, fecho o olho e deixo a ventania, mano. Porque se você entrar na ventania, você vira pipa. Aí já era. Tchau. É exatamente, você entrou na ventania, você vira pipa. Não, mas é muito importante o que você está falando aí, cara. As pessoas, elas vão passar por uma, vamos dizer assim, por uma provação para ser aprovado, cara, né? Nós temos que ser aprovado. Claro. Só que tem um tempo para isso daí, né? Jesus, quando os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo no barco ali, eles estavam atravessando. Então, como até o Everton falou, o barco é só uma travessia, cara. Justo. O barco é a travessia, mas eles vão chegar daquele lado. Mas os discípulos, que eram os discípulos com Jesus dentro do barco, cara. Pensa a gente cara, agora aqui com Jesus mano, dentro do sem barco. brincadeira, eu tenho uns problemas, né? A gente tem as nossas coisas. Mas assim, quando eu olho para os discípulos, nós estamos bem. Não, é verdade. De boa. Realmente. Assim, o cara tá com Jesus aqui. O cara me dá cada bola na trave. Nossa, cara, imagina. Então, mano, Jesus aqui já grudava no bracinho do mestre, fechava o olho e não tá nem aí, velho. Então, todo lado, cara, como junto, é que não? Você pensa, vamos tentar visualizar, né, uma situação. Nós três aqui num barco, a tempestade moendo e Jesus dormindo no barco, a gente, nossa, nós vamos morrer nesse barco, cara. Morrer que jeito, mano. Jesus tá ali no barco, só tá dormindo. Calma, não é o tempo ainda dele parar nada. Mas ele falou, nós vamos atravessar, nós vamos chegar lá. Sim. E chegaram, né? Chegaram. Foram. E nós também. E nós, exatamente, né? Então, ligando, trazendo para... Sabe o que, cara? Rafa, uma coisa muito interessante que você falou. Nós estamos mais com Jesus do que eles estavam. Porque eles estavam com Jesus. Nós estamos em Jesus. O nosso barco é Ele. Então, cara, é diferente demais. Cara, você falou um negócio, eu lembrei. Eu até falo. Agora você lembrou, dele, né? Não, mas não é, ainda não é aquilo lá. Mas eu lembrei de algo. Vai chegar, já. Do Luiz Hermínio, e Sim. Eu falo porque eu gosto demais dele. Mas ele falou algo um dia, cara, que eu vi aquilo e falei, caramba. Ele falou assim, cara, quando eu chegar no céu, eu quero, né? Eu vou chegar lá, vou falar assim, nossa, ô Abraão, como é que é? Conta pra mim aí, como é que é, cara, você ter tanta fé para entregar um filho ali para Deus, né? Ô Davi, como é que foi, cara, você cortar a cabeça do gigante? Fala e conta um pouco para mim. Moisés, né? Como é que era, Moisés? Você levantava o cajado lá, ou você tocava na água, o mar abriu. Como é que foi essa história do mar abrir? Então eu vou perguntar essas coisas pros caras e os caras vão contar. Só que eles vão perguntar para mim também. Cara, tudo isso a gente fez. Agora conta uma coisa para mim. Como é que é ter ele habitando dentro de você? Nossa, eu falei, cara... mas né? Imagina só, né? E realmente... Você vai em Hebreus 11, né? Que é o capítulo... se chama capítulo da fé, né? Toda não, a explicação mais profunda a questão a respeito de fé em Hebreus capítulo 11. Vou abrir em Hebreus 9 aqui. Você fala. E aí o que acontece? Você vê a galeria dos heróis da fé, né? Fala aqueles caras fantásticos que houveram no passado e o que eles fizeram. Lá no fim está escrito assim: todavia ninguém deles obteve a concretização da promessa. Você sim. Mas Pra dar mortal pra trás, mano. É doido demais. Eu gosto muito. Vamos falar um pouco de evangelismo, né? Agora eu vou entrar aqui em evangelismo, isso daqui. Isso aqui eu li esses dias, cara, e eu falei, caramba, cara, realmente, porque a gente pensa assim, né, cara? Vamos falar agora aí perante ao mundo, né? Cara, realmente... Nós que somos cristãos, às vezes, o nome do canal é Quebrando Paradigmas. Então, a gente precisa realmente quebrar alguns paradigmas que as pessoas têm em relação ao cristianismo, em relação ao reino de Deus e tal, né? E, cara, em Hebreus, capítulo 9, versículo... Acho que é 28, deixa eu ver se é 28 aqui mesmo. Mas para a salvação dos que... Não é esse aqui não. Eu vou precisar achar aqui. Mas o que fala lá? Que, cara, que Jesus veio para muitos serão salvos. Eu vou achar aqui para ler certinho. Mas a palavra muitos não significa todos, né, cara? Então, o nosso trabalho aqui é levar a palavra de Deus, que às vezes a pessoa fala, igual nós estávamos falando aqui no backstage, aqui, né, antes de começar. Cara, a gente tem que falar, porque daqui... um ano, uma pessoa vai assistir isso aqui e vai falar, caramba, cara, ele tá nossa, isso daí ele falou, eu tô passando por uma fase exatamente do que esse cara tá falando aí,
Que é o que a gente fala sempre da semente, né? E é o que você falou antes. Às vezes você chegar no o cara que está no mundão, que está com uma vida totalmente complicada, ele fica com vergonha de chegar e se abrir com você. Você sabe disso, você é pastor, você sabe como é que funciona o cara. Para ele chegar e falar com você é muito difícil. Ele tem que primeiro ter uma confiança, um relacionamento muito grande, né? Por isso que é tão difícil a paternidade hoje em dia, né? Conseguir chegar até onde tem que chegar, na ferida mesmo. Porque as pessoas não se abrem. Então, cara, as pessoas, isso que nós fazemos hoje, esse evangelismo, né? E a gente ora muito e traz as pessoas para que as pessoas possam dar esse destino, né? Para as pessoas que um dia vão assistir, para que elas possam, cara, entender que isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui, eu não digo isso aqui, o podcast, mas o cristianismo mesmo. Né? Porque, como Hebreus fala, eu vou procurar ali, eu creio que é Hebreus 9 mesmo. Cara, não é todos que vai não, meu amigo. Aliás, não é muito... Não é todos, é muitos. São muitos, mas não é todos, né? Então, cara, as pessoas têm que entender que falando cara, nisso, Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Falando mesmo. nisso, você falou que você faz um trabalho, né, disso daí, de na casa de recuperação, isso? Também, rua, você também faz isso daí? Então, desde quando nós começamos, né, isso há, vamos dizer, 20 anos atrás, eu não era, né, vamos dizer, pastor de igreja, líder de igreja. Sim. Então, o que nós fazíamos? Né, por causa dessa formação que eu já falei, eu sempre fui muito ligado nessa questão de ensino. Deus colocou isso de uma maneira muito latente, ensinar. Eu tenho uma facilidade dada por Deus de ensinar qualquer coisa, que eu saiba, né, lógico. E aprender também. E a questão da evangelização, nós começamos naquela época com chamávamos de sopão. Tinha um cara que tinha uma pampa, botava o caldeirão na pampa e saía. Isso há 21 anos atrás. Uhum. Caramba! Entendeu? 20 anos atrás. Lá em Pinda e tal. Então, nessa mão, nós já evangelizávamos, né? Já entregávamos comida, tal. Esse projeto, depois ele foi, né? Ele passou um tempo, foi mudando, ele foi se acertando, até se transformar num projeto Bom Samaritano, que aí nós nem saímos mais na rua. Nós abrimos o prédio da igreja, né? Na sexta-feira aí tinha, não era nem sopão, era janta, mas janta boa, feijoada, os caras faziam, era uma comida top, mano. Porque muitas pessoas acham que porque vai dar qualquer tipo, coisa. Entendeu? Não, top, os caras iam lá e tinha os banheiros, os caras tomavam banho, faziam a barba, trocavam de roupa, tinha um culto para quem quisesse, comida e tudo mais. Então, nesses 20 anos aí, nós sempre fizemos isso. Então, aqui tem uma veia evangelística forte ligada à assistência social, né? E também fazíamos o evangelismo, vamos dizer, o evangelismo seco, né? Vamos dizer assim, sair no carnaval, sair na rua, bater de casa em casa. Cara, olha, nesses 20 anos eu posso falar para você, né? Junto, e treinando equipes, né? E fazendo essas coisas todas aí. Não posso falar tudo, né? Mas assim, muitos e muitos bairros de Pina nós evangelizamos casa por casa. Que legal, cara. Entendeu? Fazia culto em como é que é? Centro comunitário, entendeu? E eu também nunca me peguei assim, mas se você é da nossa igreja, você vai fazer, não, vai ter evangelismo lá dos caras, vou. Entendeu? Sim, aqui no Carnaval da Avenida do Povo, eu morava em Bino, mas já vim aqui no Carnaval da Avenida do Povo, evangelizar aqui e tal. Então eu posso falar pra você, cara, que eu sei e conheço as diferenças dessa palavra evangelismo. Porque tem muita coisa que não é evangelismo, a gente acaba dizendo que é evangelismo, mas não é evangelismo. O evangelismo ele parte da premissa bíblica da seguinte coisa: eu consegui entregar o evangelho para você. Se eu não entrego o evangelho para você, eu estou trocando ideia com você. Mas depois eu chego lá no grupo, não, eu falei com 3 caras. Não, você falou com 3 caras ou você entregou o evangelho para 3 caras. É diferente. Sim, Porque vocês sabem, eu posso ser seu amigo há 18 anos e nunca ter falado de Jesus para você. Não, mas aí tem, mas eu já falei de Jesus. Mas o que você falou de Jesus? Ah, cara, Jesus é bom. Então, essa é uma parte do evangelho. Inclusive, a palavra evangelho, né? Ela significa boas notícias. Mas, veja só, não há sentido de chamar o evangelho de boas notícias se não houverem as más notícias. É o que você está falando. Qual é a má notícia?
A má notícia é que Deus é bom. Essa é a má notícia. Deus é bom. E você e eu não somos. Ou seja, você está pego, meu chapa. Sem Cristo, sem o Salvador, sem chance. Já era. Então, sabendo disso, quando eu sei que Deus não é esse Zé bonzinho que a turma fala para os outros, mas ele é justo, ele é reto, ele é bom sim. Perfeito, né? Quando nós ouvimos a palavra bom, a gente entende totalmente solícito a mim. Eu posso ser quem eu quiser, fazer o que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser, e Deus vai estar assim, tranquilo, filho. Mata de novo, pode matar. Só não estupra aquela criança, né? Estupra que você está falando, mas entendeu? Sim. Aqui tá tudo papaizão. Aí você vai olhar naquele livro, você não vai encontrar esse cara. Bondade, a bondade de Deus é justamente o que vai me condenar. Porque ele é tão bom e eu sou tão mal, que se eu não tiver um Salvador, eu tô pego. Essa é a história do Evangelho. Aí entra a boa notícia. Cara, o que eu devo fazer? A boa notícia é que ele enviou o seu filho ao mundo, justamente para morrer por nós, pagar essa dívida impagável e ser o condutor, né? O condutor no nosso relacionamento com o Pai. Isso aqui é um pocket. Sim, mas isso aqui é o Evangelho. Entendeu? Deus existe, ele nos criou por um objetivo, nós o traímos, vivemos longe dele, e ele, na sua infinita bondade, enviou o seu Filho para pagar as nossas dívidas. Para aquele que nele crê. Para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nele. Mas eu sou bonzinho. Eu falo que eu sei que eu estou falando, não estou falando de ninguém, estou falando de mim mesmo. Eu, como falei, eu tive uma vida religiosa aí. Eu entregava comida, sempre entreguei comida antes desses 21 anos. Entregava comida, fazia o bem para os outros, atravessar com a velhinha na rua. Então isso são bondades da educação humana. Generosidade. Isso aqui, tá certo? Não leva pro céu não, meu amigo. Deixa eu falar uma coisa, vou falar com propriedade, autoridade. Eu posso passar a vida toda dando cestas básicas para quem precisa, justamente porque dar a cesta básica é o que de mais fácil eu posso fazer. Eu dou, vamos supor, um cara tá aí, vamos supor, na rua, sua família está precisando, você está no momento que você está precisando. Mais fácil é para mim pegar uma cesta, Tiago, como uma cesta lá, Rafa, manda lá, mano. O cara lá que está precisando. Aí chega uma cesta, você chora, você agradece a Deus e vai comer com a sua família. Eu não sei quem você é e não quero saber. Porque eu não quero ter contato com as pessoas que eu sirvo com cesta básica. Ou seja, eu posso ser a pessoa, quanto mais bondade externa eu faço, mais malignamente interno eu me torno. Porque a bondade externa é justamente para mandar você sai, cara. Eu já te dei. Você quer de novo? Eu não quero conhecer você. Eu não quero que você seja meu irmão. Eu não quero mesa. Eu não quero nada com você. Você já mandou a cesta básica pro rapaz lá? Já fez. O que ele mais quer? E outra coisa. Por que eu dou? Por que eu dou? Para me livrar de uma culpa. Eu não amo você. Eu não te compreendo como meu irmão desde sempre. Não, cara, nossa, tem que fazer alguma coisa pelos pobres. Então dá. Isto, humanamente, é lógico, né? Humanamente, pessoas são beneficiadas, mas espiritualmente, ele é de valor contrário. Porque ele também, falam de mim, ele também gera lá dentro de você essa frase aqui, fiz a minha parte. Mas eu faço coisa boa para os outros. Mas eu não faço mal para ninguém. Porque eu penso que o mal é uma manifestação sempre contrária que vai causar um dano para você. Nem sempre, né? Essa é a maldade. Tudo que é mal e é externo é maldade. Eu fui ali, quebrei a tua câmera. Eu fiz uma maldade. Por que eu fiz isso? Eu te causei um dano externo. Agora eu posso nunca quebrar a tua câmera, mas eu te odeio. Não gosto de você. A Bíblia chama aquele que odeia o seu irmão internamente
e assassino. Entendeu? Então, mas... de Deus você não corre, negão. Você mente pra quem você quiser. Você mente pra você mesmo. Eu tô falando aqui, o maior mentiroso da terra aqui era eu. Cara, eu fiz tudo esse negócio aí, mano. Eu fiz tudo, olha, enxuguei lá a testinha do cara que tava na rua aí. Só que é o seguinte, à noite, depois das minhas boas ações o dia inteiro, olha, andando na rua, entregando comigo, à noite eu ia, porque eu ainda era um predador. Então vou fazer um exemplo aqui, tá? Passa a tua esposa, eu mexo com ela. Se ela me dá boa, eu entendeu? Eu avanço. Mas de dia você não estava dando comida? Estava dando comida. Mas eu sou um predador. Aquilo era o externo, mas o coração mesmo é quem você é mesmo ali. Então Jesus já pegou você lá antes de você virar a esquina. Então não vem com essa história, não. Você que está aí assistindo esse negócio aí, ó. Que aqui só tem, entendeu? A pessoa ela vai lá, leva um marmitex, uma comida à noite, alguma coisa, um pão, mas ela não é capaz de dar um abraço num mendigo que está sujo. Quando eu acabo de fazer a minha boa ação, eu vou pra casa assim, e aí, cara, foi legal hoje, né, irmãos? Foi legal. Benção, né? Nós somos uma igreja benção, né? Nesses 21 anos, vou testemunhar isso aqui, nesses 21 anos de trabalho de igreja, agora, isso aí é do passado, não, agora vamos falar aqui dentro. Esses 20 anos de trabalho de rua com essas coisas, e não era só comida, tem vários tipos de coisa, Deus me mandou parar o trabalho umas 4, 5 vezes. Por quê? Por causa disso. Porque Deus começou a perceber, vocês estão achando que vocês são bons, né? Vocês estão achando que vocês são aí. Não, eu tô falando. Não, mas isso é muito louco que você tá falando. Eu tô falando porque, cara, eu tava lá. Deus falou pra mim, falou assim, ó, porque muita gente vinha, a gente recebia ajuda de gente que não era cristão. Uhum. O cara dava dinheiro, comida, porque eles viam o trabalho ganhando. Cara, legal. E Deus falou assim, você tá se achando, né? Ninguém tava se achando, mas Deus, eu tô vendo, cara. Vocês acham que vocês são uma igreja top, né? Vocês acham que vocês são uma igreja... Ninguém faz isso na cidade. Tá pensando nisso aí, né? Tá. Então para. Parei umas 4, 5 vezes. Chegava pra galera, a partir da semana que vem não vai ter mais. Não, o que aconteceu? Cara, Deus mandou parar. Por quê? Porque a gente tá achando que a gente que tá fazendo. Tá mudando, a gente tá achando que a gente... Entendeu? Já saiu do escopo da glória de Deus. Não, Deus... Já não é mais Deus. É corta, senta ali. Deixa eu tirar o seu brinquedo religioso. Vai pro cantinho da disciplina. Deixa eu tirar o seu brinquedinho religioso, não vai brincar mais. Quando você parar de dizer graça, aí a gente volta. Mas Senhor, eu tô falando pro meu pensamento, mas Senhor, e as pessoas que passam fome? Deus, sabe o que Deus falou pra mim? Eu cuido do pardal. Olha. Eu cuido da planta, não preciso de você não. Mole? Eu falei, Jesus. Como se fosse você que ia cuidar dele. Aí eu falei, Senhor, deu um duro, toma um dreia aqui. Mano, se eu contar aqui pra vocês as surras que eu tomei, surras assim, sabe? Hebreus 12, o pai açoita o filho que ele ama. Eu sempre falo desse Eu apanhei de Deus, rapaz, assim de sentar ali e falar assim, cara, quero ir embora. Sentir assim, completamente assim, como é que diz assim, não apto para aquele negócio. Sai daí. Entendeu? Eu falei, né, fiquei 21 anos de convertido e 20 anos à frente do ministério, 20 anos na ponta, né, vamos dizer assim. Esse ano eu tô parado com a atividade ministerial que eu sempre exerci, que é pastoral da igreja, movimento. Mas eu não tô parado, sentado. Mas esse ano de 2021, eu tô pensando muito, eu tô, sabe, interiorizando, eu tô, sabe, mergulhando. Uhum. Pra se conhecer mesmo. Tá no meio de um processo. Com Jesus mesmo, entendeu? Por causa dessas coisas, eu entendi no meu espírito que eu preciso afinar muito os meus ouvidos, entendeu? Porque é assim, cara, imperceptivelmente, você fazendo... Cara, as coisas boas que nós fazemos são mais perigosas que as coisas ruins. Pô, cara, vamos supor que eu fiz um negócio aqui, vamos dar um exemplo aqui tosco, vai. Pô, cara, o cara me ofereceu ali por exemplo, um baseado ali, cara, acabei fumando. A hora que eu pego,
já olho pro lado, a turma já tá assim, o céu inteiro tá assim. Aham. Cara, você já fica assim, meu Deus do céu, que no outro dia, 5 segundos depois, você tá assim, o que eu tô fazendo? Cara, você some. Você vem pra Jesus que nem um raio. O que eu faço? Agora, você vai fazendo coisa boa, você vai inflando, você vai fazendo coisa boa. Exatamente, que é o que eu Entendeu? pensei, vai subir Você muito vai, alto. Você vai subindo, você vai. Entendeu? Daqui a pouco, cara, Jesus tá lá do outro lado da adulto, você nem percebeu. Sabe por Fazendo quê? as coisas boas, Porque né? você é top. Aonde tá a intenção do Seu seu coração? cara. Né? Entendeu? Você é o cara. Então eu já me senti assim pregando, eu já me senti assim fazendo bem pros outros. As pessoas vinham e falaram, cara, Rafa, cara, como é importante esse podcast. Pô, não para, esse podcast tá mudando a minha vida. Assim, Eu falo isso pra ele, eu falo. Isso aqui tá sendo. Isso que tu está falando é de uma grande importância. Você não tem noção. Isso daí. Viu? Então o que acontece? Vamos fazer tudo que o Senhor mandou, vamos, mas vamos sentar nessa cadeira aqui. Por isso que é bom, cara. É melhor serem dois do que um. Que quando um cai, o outro levanta. É muito importante isso aqui, sabe? Família, gente, um do lado do outro. Porque eu tô aqui com vocês, cara. Você começou a viajar, o Thiago, cheguei, mano. Você tá viajando. Dá uma retada na cabeça, Então, põe no chão de você novo. já volta pro corpo. Nossa, é mesmo, cara. Parei, já era. E assim vocês também comigo. Agora anda sozinho, você vê. Mesmo que você é o cara, você. Mano, entre tantos textos, né? Em Provérbios diz assim que o verdadeiro valor de um homem, ou melhor, um homem, por mais firme que esteja, é provado pelos louvores que ele recebe. Pelos elogios. Então, eu acredito que exista um lugar certo para o elogio na nossa vida. Tem uma hora que tem que elogiar, mano, cara, top. Porque é uma palavra de Incentivo. De incentivo, isso é bom. Sim. Agora, toda hora jogando um pacote de açúcar em cima da cabeça do cara, vai ficar ruim. Você morre, entendeu? Então, o bom senso do cristão é esse aqui, mano. É o discernimento. Eu vejo, né, no espírito que você tá precisando de uma palavra. Pô, Rafa, Thiago, vamos aí, mano. Para não, vocês são bem. Aí, pô, sobe. Agora, toda hora. Entendeu? Você, pô, cara, que saco isso aqui. O amigo é aquele que fala que te bate, né? Não Entendeu? é aquele que passa e joga açúcar o dia inteiro, o Exatamente. tempo O inteiro. amigo, Esse ele é o amigo. é o equilíbrio, né, cara, na nossa vida. Ele nem fica porretando você toda hora também. Mas se ele vê que você tá fugindo do eixo, ele Ele vai onde atrás você e fala, tá, você é cara? louco, velho? Você tá É fazendo isso o aí quê, mesmo. mano? Você tava ontem lá no podcast fazendo negócio, você tava viajando aí. O Thiago fala muito Pode isso. sair. O Thiago fala muito isso, né? Porque ele tem um outro negócio aí que também caiu no colo dele aí, né? Que ele faz, que é um outro tipo de live. E ele fala, cara, ali também é onde o que eu tô fazendo é um lugar onde eu posso crescer muito. Sim. Só que agora, você falou umas palavras-chave, cara. Não ande sozinho. Nunca. E eu falei pra você semana passada sobre isso. Ele fala pra mim, ele fala, cara, eu quero você, ele até usa essa palavra, assessor. Eu brinco como assessor espiritual, eu brinquei com ele na brincadeira pra me segurar, né? Porque ele fala, cara, porque onde ele tá lá, a galera já começa, cara, eu sou seu fã. E quando começa a chamar de seu fã, você começa, o que é isso? Como assim, meu fã? Cara, não sei o que lá, cara, daí você começa, que você falou. Se você não se cuidar o seu coração, o que você vai começar? Você vai começar. Eu sou esse cara que vocês estão falando aí. E quando você acha que você é bom, você acha que você é tal, acontece uma das coisas mais monstruosas diante de um Deus que é pai de filhos. Eu não preciso de você pra nada. Então você me chama na rua. E aí, Rafa, beleza? Louco, mano. A gente cresceu junto, tava na igreja, tudo, agora você virou um babaca. Entendeu? Um babaca, que pode, né? Um babaca em nome de Deus. Não, porque agora eu tenho muito contato com Deus. Cara, isso aí é uma balela do caramba. Quanto mais proximidade você tem de Jesus, mais você volta humilhado de lá. Mais você volta humilde. Eu vou lá no monte orar, vou lá não sei aonde orar. Vou ficar 10 dias orando. Cara, que legal. Se você voltar de lá e ficar com... Não, que agora não anda com todo mundo. Você não sabe o que tá falando. Então você não esteve com ele. Você esteve com você mesmo. Falou tudo, é isso mesmo. Entendeu? Você vê um cara que é próximo de Deus, mano. Porque assim, se você é um filho maduro e aprovado, que tem mais intimidade com o pai, vocês são pais? Eu Somos. sou. Você sabe? Você Sou também. Então você sabe. Se você tem mais de 2 filhos, você sabe. Eu tenho. Não, tem um só.
Por enquanto. Então, aí, ó, ô Glória. Né? Mas assim, quando você tem mais de um, você vai saber. O grande desejo do pai não é ter um filho brilhante. Seu filho, sua filha, não sei se você é menino, seus filhos, eles podem tirar notas baixas na escola. Chegar, pai, pô, eu tiro nota baixa, né? Você vai corrigi-lo, vai sentar na mesa com ele e vai trabalhar para que ele tenha uma nota boa. Isso aqui é processo, não tem problema. Mas ele, se você é pai, ele não precisa, entenda bem, ele não precisa apresentar só 10 para ser amado por você. Você o ama. Para tirar 0 a vida inteira. Você é meu filho. Ponto. Você tem um problema, né? Nós vamos resolver, nós vamos trabalhar um cursinho, professor particular. Beleza. Você, né? Agora, o meu amor por você não tem nada... Tira daqui. Então, qual que é a vontade do Pai, que é Deus, com nós que somos irmãos e todos filhos dele? Não é que você seja um filho brilhante. Lembra aquele desenho? Não sei se dá pra... O riquinho, o boyzinho, assim, ele é o cara, ele fala todas as respostas, ele é o espiritual, ele é legal. E um irmão ali largado. Tá. Meu filho, eu amo você. Meu filho, eu amo seu irmão. Da mesma forma. Eu tenho uma missão pra você. Qual é, pai? Te adorar e subir na montanha, não. Ajuda o seu irmão. Você não pode ajudar Deus. Ninguém pode ajudar quem não precisa de ajuda. Agora, aquele cara que está sentado ali, ele precisa da sua ajuda. Aí você entrou aí me vem a passagem. Qual passagem que me vem? Lucas 15. Pronto. O filho adotivo, né? O filho pródigo. Então, o que é servir a Deus? Servir o outro. Não tem como você servir... eu gosto dos caras, enfim, não culpo ninguém, mas assim, é muita frase tentando ser dar um upgrade espiritual, mas, mano, você não sabe o que você está falando. Se você não tem base, você erra no topo. Então, não, porque adoração é só vertical. Tudo bem, cara. Quero servir a Deus, tá? Como que você serve a Deus? Como que você serve a Deus? Vamos ofertar um exemplo, tá? Vamos ofertar um iPhone para Deus? É um exemplo tosco, pra você saber como que a gente é tosco. A primeira coisa que você pensa é o financeiro. Não, você quer dar algo para agradar. Você não tem problema. Tente. Você que está aí, tente aonde você estiver. Pega qualquer coisa e faz assim. Ó. Você vai dar um cãibra no seu braço, ninguém vai pegar isso aqui. Agora faz isso aqui. Sim, mas isso aí não está na Bíblia, não. Mateus 25. Tive fome, você me deu de comer. Tive sede, você me deu de beber. Estava nu e você me vestiu. Estava preso e você foi me visitar. Estava enfermo e você foi ter comigo. Os discípulos perguntaram: Mestre, Senhor, quando que nós fizemos isso? Mole? Aí Jesus é o cara, né? Quando você fez para um dos meus pequeninos, você fez para mim. O nosso erro, enquanto aqui, nesse tempo, quero deixar claro, nesse tempo, nessa terra, nessa trajetória aqui, o nosso erro é querer oferecer coisas para o nosso Pai que não passam pelos nossos irmãos. Doido, hein? Porque pai, você é pai, mas é pai de família. Deus não é pai de um. Ele era pai de um. Jesus nasceu unigênito e depois se tornou primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Então agora não tem mais essa história. Entendeu? Então, como nós adoramos a Deus, nós cantamos. Você vai cantar para o outro, então me ajuda aí, né? Não é isso aí não. Mas essa história de ser bom, de viver, de ser o cara, de conhecer Deus, não sei o quê, e me afastar das pessoas. Né? A gente falou agora há pouco de problemas, né? Cara, eu amo gente que tem problema. Eu tô muito problema, não sei o quê. Cara, vamos ser amigos.
Você Eu tô cheio de problema. Essa é a matéria-prima Não pode ser, rapaz. Vem, cola em mim. Entendeu? Porque é o seguinte, eu não tenho medo de problema, cara. Eu não temo o problema. Não acho que quem tem problema vai fazer qualquer tipo de mal, ele precisa ser ajudado, ele é meu irmão, cara. E aí eu entro uma coisa que Deus também está befumando. Esse negócio, né? É Pai do Senhor, paz, irmão. E aí, irmão? E aí, irmão? Aí Deus falou assim pra mim uma vez, por que você chama ele de irmão? Pronto, eu falei, já sei. Vou apanhar. Sai de perto de todo mundo que meu pai tá chegando com a cinta na mão, mano. Por que você chama todo mundo de irmão? Aí Deus falou assim pra mim, ó. Muito tempo já, você transformou uma palavra profética num cumprimento de educação. Bom dia, Rafa. Bom dia, Tiago. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dá licença, muito obrigado. Quando a Bíblia diz, né, sobre, por exemplo, a gente transformou uma palavra profética em saudação. Paz, irmão. E aí, irmão? Paz. A gente está saudando as pessoas com a palavra que era uma palavra profética. Quando eu pegasse na sua mão, eu devia olhar para você e falar a paz do Senhor, meu irmão. Mano, aí é outro nível, mano. Vindo do coração mesmo. Não, é outra coisa. Vai acontecer uma coisa aqui. O próprio Jesus falou, quando você entrar numa casa, em primeiro lugar diz o quê? Que a paz seja nessa casa. Quem for filho da paz vai receber da parte de Deus a paz. Olha só, mano. E quem não for filho da paz, a paz volta para você. Ou seja, sai de mim para as pessoas algo. E aí eu transformei isso num cumprimento de rua. E aí, Thiago, tá na paz? Ah, tá na paz. E aí, irmão, na paz? Totalmente impessoal, totalmente sem ligação, totalmente sem nada. Então esse ano meu aí, que eu tô observando profundamente essas coisas, eu não quero mais errar nisso. Entendeu? Eu quero não somente estar com as pessoas no ambiente, eu quero estar com você. Eu quero impartir. Eu quero pegar de vocês. O apóstolo Paulo falando na carta aos Romanos, que ele queria muito estar com os romanos para poder repartir com eles algum dom espiritual. Mano, a palavra de Deus é rica. O reino espiritual é fantástico, é riquíssimo. E a gente está tratando as coisas como uma coisa corriqueira. Como natural. Beleza. Como natural. Como natural. E aí a gente começa a acontecer um monte de coisa e a gente não sabe por quê. E uma das razões é essa, cara. Veja, algo simples. Eu te vi a paz do Senhor, já. Não pode ser Rafa, não pode ser um cumprimento. E aí, beleza? Está escrito que sairia de dentro de mim uma coisa que você está precisando. E eu fui no bolso. Entendeu? Então, Deus tinha que mandar eu parar mesmo, amor de Deus, cara, se eu fazer essa coisa. Vamos voltar um pouquinho ali. Mas Deus está trabalhando muito dentro de você. Tá, mano, porque tem que trabalhar, porque eu sou o canteiro de obra de Jesus, só ferro, pedaço de madeira, pedreira para todo lado. Cara, eu tenho uma sina muito grande no meu coração. Domingo, acho que foi domingo. Mas isso é ótimo, né? Tá sendo domingo, cara, depois todo mundo foi dormir na minha casa, ninguém nem sabe isso, domingo... Vai ficar em segredo, viu? Só você. Só aqui. Domingo agora, cara. O pessoal foi dormir, já era tarde. Eu passei o dia no meu pai e tudo mais. E não tava conseguindo dormir. Eu falei, cara, entrei na internet, vou ver alguma coisa aqui. Aí Deus é fogo. Deus entrou do lado, né? Vamos dizer assim. Procura aí adoção. Aí comecei a ver vídeo de adoção. Cara. Aquele ali me estragou de uma tal forma que você não tem ideia. Porque nós fomos adotados. Ninguém aqui é filho legítimo. A Bíblia diz que todos nós fomos recebidos por Deus através da adoção. Ou seja, ele escolheu amar a gente. Então é um nível, uma categoria de amor, né? Beleza. E eu comecei a ver vídeo de adoção. Cara, aquele negócio ali acabou comigo, cara. E Deus falou, tá vendo? Você era esse menino aí. Que eu fui lá no meio do negócio, ninguém queria. E é verdade. E eu quis você. Eu desejei você. Entendeu? Mano. E aí, beleza, Senhor, já entendi. Deus falou, não.
Cara, e Deus cravou uma coisa no meu espírito, assim, muito, muito louca, e falo pra todo mundo aí, deixa entrar isso no seu coração. Deus nunca falou nada simplesmente para nos ensinar. Tipo assim, você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? É mesmo, Jesus é o caminho. Entendeu, pessoal? Não, não é. Esse é o nível 1. Deus sempre é como assim, vamos dizer, Deus não, a gente pensa, né? Mas Deus não dá presente para ninguém. Não do jeito que a gente pensa. O que Deus dá pra gente? Kinder Ovo, mano. Sabe o que é Kinder Ovo? Lá dentro tem uma coisa. E o que tem lá dentro? A pedagogia eterna. O ensino transformador. Então, primeiro eu entendo da parte de Deus o que está acontecendo aquilo ali, me toca e me transforma. Mas o segundo ponto, está indo na escritura inteira, é realizar na terra as coisas do céu. Que é a chamada oração do Pai Nosso. Venha até nós o seu reino. Uhum. E seja feita na terra a sua vontade, como ela é feita no céu. O que a gente está tentando fazer? Tentando duplicar no céu. A gente quer ir lá para o céu fazer a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus no céu já é feita. Onde que não é? É aqui. Entendeu? Aí Deus falou, já entendeu da adoção? Chorou, chorei, tudo, emocionei, né, filho? É tão lindo. Senti abraçado por Deus, me senti amado por Deus. Que doido, cara. Legal, né? Já chorou, filho? Então, agora é o seguinte, ó, se prepara aí que eu quero que você comece a pensar em abrir um lar de criança, uma casa de adoção. Uau. Eita. Aí eu, meu Deus, não tô aguentando nem com a minha perna. Aí Deus falou, tipo assim, ó, que nem aquele cara, nunca nem vi. Deus, como se Deus saísse andando aqui, ó. Se vira aí. Se vira. Mas as coisas estão acontecendo, hein? É. Amém. E já estavam acontecendo lá em Pinda, aconteceu um episódio. Nós quase assumimos um lar de crianças lá em Pinda, há alguns anos atrás. Por questões burocráticas da prefeitura e do lar, deu desencontro. Mas isso nunca saiu do meu coração. Quando eu estive na África, também é uma experiência... Cara, aquilo ali... É... destruidor, mano. Primeira viagem que eu tive na África, eu tive num lugar lá em Moçambique. No centro de crianças da Arco-Íris lá e tudo mais. Cara, enfim, entre tantas coisas, eu tinha uma experiência lá no orfanato, lá um dos maiores orfanatos do mundo. Eu entrei assim, né, branco, igual uma vela, igual eu entrei assim, mano, aqueles monte de neguinho, né? E aqui não vem com bobeira pro meu lado, não, esse negócio de branco e preto, porque eu sou isso. Todo homem espiritual é daltônico. Não vem com esse negócio de cor, não é bobeira, mas para, chega. Mas assim, mas não era uma, duas, cara, eu não sei contar, mas eu acho assim, que tinha por umas 300 crianças, era muita, eu não conseguia andar mais, eles me cercaram assim, tio. E eu me lembro, cara, diante de Deus, assim, sabe, eu me lembro dos olhares deles, todos, espiritualmente eu tô falando, não tô falando de feição física humana, eu me lembro das expressões, cara, e o que eles me diziam, me leva embora. Eles querem pra... E aí, cara, eu senti, vamos dizer assim, caminhões de impotência caindo sobre mim. Era como se, cara, diante do Senhor, tô falando, era como se Jesus estivesse em algum lugar me olhando e eu não vi. Mas era como se ele tivesse encostado numa porta dessa e falasse, vai, faz uma pregação aquela pregação da hora que você faz, que você pregou lá em Pinda, Taubaté, as pessoas, uau, caíram no chão. Faz uma dessa pregação aqui pra ver se resolve o B.O. Nossa. Sabe, Deus humilhando, cara. Estourando, assim, porque eu só chorava, cara, eu chorava. Mas eu não chorava nem por isso, eu chorava, Senhor, o que eu vou fazer? E alguém pode dizer, mas uma pessoa não pode fazer nada. Pode sim. Esse livro aí é a história de... esse livro não... Embora ele contenha isso, mas a essência da Bíblia não é a história de homens que realizaram coisas, mas de Deus que realizou através de homens. Sim. Aqui tá. Se você pegar isso aqui, você pode ser uma pessoa que transforma centenas de milhares de vidas. Como a missionária Heidi Baker, que é uma missionária que fundou o Arco-Íris, né, esses centros de ajuda humanitária, de adoção infantil lá na África.
É uma mulher. Entendeu? Então, cara, Deus é treta, mano. Que doideira isso daí, cara, que você tá falando Deus é aí treta, Mano, imagina você chegar, né, Eu tenho muita vontade, de verdade, cara, de ir pra umas paradas, porque diz que lá é muito louco, né? Eu não sei quem foi que sentou aqui que falou, né? Quanto mais distante, mais as pessoas não conhecem das histórias de nada, mais as coisas... É ali que você vê muito milagre, né? Esses milagres que hoje, por Tem exemplo... uma razão pra o cara que é... Vamos lá, o paralítico lá, que Jesus curou. Cara, aqui, eu confesso pra você, eu sou cristão faz 5, 6 anos, eu nunca vi um milagre desse, não sei vocês. Eu já vi. Já viu? Aqui mesmo? Aqui. Mas lá diz que é... Lá também vi. Se eu contar as coisas, é engraçado, eu quero dizer uma coisa, lá no meu Facebook tem esses vídeos. No seu? Foram filmados. Cara, teve noites que assim, eu fiz provas com Deus ali que eu não... Na primeira viagem que eu não acreditava, sabe? Assim, eu não acreditava. Eu pensava que eu acreditava, mas eu não acreditava. Entendeu? Não naquele negócio. Chegar no meio do nada, né? Desembarcar os caminhões, caminhãozinho com a luz e começar a chegar gente. E Deus começar a curar pessoas, e Deus, um monte de gente começar a manifestar. E eu em cima do caminhão, eu falei, Deus, teve um dia, cara, que só eu, tinham alguns outros pastores de lá junto comigo, só eu orei por 127 pessoas. Assim, numa fila de oração, era uma coisa assim. Eu não aguentava mais, eu não tinha voz, entendeu? E, cara, eu me lembrei de umas coisas que eu via de um missionário até que tá com o senhor Rai Harbon que tava fazendo. Falei, senhor, vou imitar esse cara, né? Se não der certo, eu volto, mas se der certo... Eu subi na plataforma, cara, levantei a mão, falei, senhor, liberta essas pessoas que tá lá atrás, porque não vai dar cara. Aí Deus libertava. Entendeu? Então... E depois de muito tempo, aí a pessoa, por que lá tem e aqui não tem? Bom, simples. A maioria das doenças apresentadas, é só você ali na esquina e comprar um remédio. Uhum. Tem hospital em vários lugares aqui. Lá não tem nada. Não tem água potável. Não tem energia elétrica. Então, aqui, ó. não tem. Ou Deus intervem sobrenaturalmente. O lado espiritual lá é muito forte. Tanto pro lado do bem, que é Deus, como pro inimigo, né? Um dia nós vamos fazer aqui o podcast do... Sexta-feira, contar só história de terror, cara. Você é doido, mano. Você é doido. Mas assim... Acho que o Cris vai ser o primeiro que vai voltar dessa leva aí, cara. Cara, tem aí o... Não, podcast sexta-feira. Não tem? Sexta-feira não, aquele... Como é que chama? O Halloween, né? Vai fazer um podcast só com esse papo, né? Quebrar a moranga. Só coisa doida de lá? Só, cara... Então eu nunca nem muito falo isso por aí, porque são coisas tão sobrenaturais, tão doidas, que... Cara, não acredito nisso aí, cara. Você tem todo o direito de não crer no que eu estou falando, mas descrer do que Deus pode fazer, aí você tá pego. E quando eu tô falando, ou for falar, não vou falar do que eu pude fazer, porque inclusive não pude fazer nada. Né? Como eu falei, sentimento de impotência. Assim, ele te arrasa, ele te mói, você volta. Eu voltei e não queria pregar mais para ninguém, não queria ver a cara de ninguém. Porque todo mundo para mim era fresco. Cara, isso é uma frescura. Aqui, né? Você tá com... Mano, a gente tá bem pra caramba. Comi hoje, tomei banho, saí daqui, vou pra casa. Entendeu? E se eu passar alguma dificuldade, eu ligo pro seu Rafa. Mano, tô passando, né? Não tem como você arrumar vai resolver na hora. uma cesta básica, um açúcar pra mim? E lá? Lá, você vai pedir pra quem? Mano, de aldeias pra aldeias, de igrejas pra igreja, nem nada disso aqui que você tá pensando. Eu te mostro as fotos depois, a gente pode colocar lá no podcast se você quiser. Uhum. É tudo debaixo da árvore, não tinha nem cobertura, nem nada. Eram 6 horas de caminhão de um lugar ao outro. Nossa. Mano, 3 horas, 2 horas e pouquinho é daqui em Campinas. Campinas é longe. De uma igreja para outra. E diz que tem uns caras que vai de bicicleta, de tanta fome que o cara tem. Vai, mano, vai. Olha, então, assim, eu voltei de lá transformado. Só quando eu cheguei aqui, Deus me freou de novo. Bateu em mim de novo. Você não tem onde... Eu te levei,
Eu fiz aqui. Agora, eu não te levei para que você chegasse aqui e ferisse os seus irmãos, que não foram e não viram. Mas é que para que você conduzisse eles ao entendimento maior, e não para bater nos outros. Aí eu também amansei de novo, entendeu? Deus amansa total, mano. Eu sou tábua de bater bife. Cara, eu falo pra você, é muito doido isso daí. Mano, tem que ter um coffee break agora. Um café pra ele, que ele pediu pra me trazer café pra ele. Eu falei, você vai tomar garrafa de café, bichão. Aí fala, tá só na aguinha aqui. Sem café e água com gás, não tem como, irmão. Isso aí é café. Cara, café você falou um Deus. negócio lá que você tava no caminhão, erguia a mão e tal. E tinham 300 pessoas, você falou, né? Mais ou menos. Era mais. Quantas pessoas mais ou menos? Cara, eu não sei, não mais ou tenho ideia. menos, mas... Cara, eram batia mais 1.000 de pessoas? 1.000, batia Então é facilmente. bastante. Sabe por quê? Pode falar. Porque eram luzes, assim, eu vou mostrar só, eram luzes, pedestais como esses aqui da iluminação aqui do estúdio, só que a luz um pouco mais forte, né? Mas era basicamente isso, aqueles caminhõezinhos pequenos, tipo esses HRs, Sei. Da marca Isuzu japonês, então eles fizeram adaptação, a gente carregava o som ali, tinha um gerador a gasolina, se estendia a coisa lá, tinha energia, é tudo escuro, uma escuridão completa. Então chegava em determinadas vilas, em determinado lugar, abria as guardas do caminhão e colocavam tipo uma mão francesa, virava um mini palco. E ali nós ficávamos, as caixas de som e duas luzes assim, no meio do nada ligava um som, imagina. Cara, diante de Deus, brotava a gente da terra. Nossa, que doideira. Enchia de gente. Por quê? Porque, cara, luz, se você acender uma luz lá, enche de gente. Não tinha nada a ver comigo, com ninguém, entendeu? Você acende duas luzes no meio do nada, onde só tem escuridão, aconteceu o quê? Mano, eu vou lá ver o que é. E aí liga som. E aí começa a falar de Deus. Então, cara, eu tenho uma ligação muito espiritual muito forte com a África. Eu vou voltar lá. Na primeira viagem também, Deus deu a graça, eu comprei um terreno lá. Que legal. E doei para a igreja. Essa é uma outra história fantástica também. Doei para a igreja. Nós fizemos cruzadas em alguns lugares. Aê, Senhor, é o céu na terra. Cara, não sei Vê se tá quente. Ó. Aleluia. Está quente. Tá? Se você quiser também, quiser ir nas caseiras, Tá quente mesmo? Tá quente? Tá bom, mano. Senão eu passo também. Não. Passei ontem, 8 horas da noite. Tá bom só ainda? na manga da camisa. Eu falei pro Thiago, miserável. eu mandei mensagem pra ele, falei, cara, tô indo aí, tá? Ele falou, não esquece do café. Eu falei, não, eu já pus a água pra ferver, joguei 4 colheres de pó dentro da água ali, mexi com a colher e coloquei dentro da garrafa de... Cara, mas você tá falando um negócio muito louco e tá me fazendo ir pra Bíblia ali, quando Jesus pregava pra multidões. Cara, esse dia eu tava ouvindo, né? Eu ia falar pra você, como que Jesus conseguiu alcançar o cara lá na casa do chapéu? Porque naquela época não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha nada. E esse dia eu tava vendo alguém falar, não lembro quem é, talvez seja o Luiz Hermínio, não sei, não tenho certeza. Mas, cara, Jesus pregava ali para aquela multidão, mas alcançava 200, 300 pessoas. Como é que essa palavra chegava lá? Os caras que estavam ali já ia passando, e dali ia passando, e a palavra de Deus ia se manifestando. Porque daí o cara que estava lá atrás já começava a falar, o outro falar, e aquilo ali ia, né, se manifestando. Pensa pra você ver uma multidão, no milagre dos pães, fala que tinha mais de 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Então, quantas pessoas não tinha ali? Como é que conseguia alcançar verbalmente Jesus falando, né? Porque Jesus, eu creio, não sei, né? Eu não estava lá para ver, que ele não falava, pessoal! Não, ele falava, gente, Jesus é manso, né? É manso, então ele devia pregar assim, gente, é o seguinte, então quem ouvia mesmo a palavra dele ali eram as pessoas que estavam ali na frente, e o restante, como é que fazia para ouvir? E o fundo? E o fundo lá, é o seguinte, 12.000 pessoas. A Bíblia não fala sobre isso, sobre como. Ela conta o fato, mas ela não conta o como. Mas eu tenho uma coisa no meu coração sobre isso. Ele é a voz, ele é o som, ele é a palavra. Então, tá respondido, né? Ele fala baixo, que ele não falava aos ouvidos. Embora ele fosse ouvido com os ouvidos, é lógico. Mas na questão de multidão, ele não falava aos ouvidos, ele fala como ele fala hoje. Pegou ou não? Peguei, opa. Então aqui, ó. Dentro, no espírito. No silêncio dos nossos ouvidos, da captação auditiva, Deus continua falando exatamente. Totalmente, plenamente. Inclusive, quanto mais silêncio auditivo
você conseguir, mais alto a voz dele é. E o engraçado é que você está sentado ali, um filho de Deus está sentado ali, e uma outra pessoa que está afastada de Deus, enfim, uma outra pessoa, outras pessoas estão ali. Você ouve a voz, o outro não ouve. É mole, é verdade. Então, ele é a palavra encarnada. Não quer dizer que o primeiro da fila estava ouvindo. Talvez o último ouviu mais do que o primeiro, realmente. Inclusive, Ó, que chapação. Inclusive, não, é real isso que você está falando. Na multiplicação, o judeu ou qualquer outra tribo, qualquer outra... Vou pensar aqui, um exercício básico. 10 mil, 12 mil pessoas vão sair das suas casas para acompanhar um mestre que fala em regiões desérticas durante o dia todo. Você não vai levar nem uma bisnaguinha Seven Boys, mano? Um suquinho, nada. Isso não faz sentido, nem na nossa cultura, e quanto mais na cultura dos judeus nômade do deserto. Os caras andavam sempre preparados. Só que na hora que foi feita a pergunta, a turma não tá falando comigo. Porque a turma tinha pão, e tinha muito. Só que quem ouviu foi o menino. Eu achei esse menino. E esse menino tem 5 pães e 2 peixes. Dá aqui pra mim. Agora você imagina a vergonha. Ainda sobrou 12 cestos. Imagina o pão e o peixe se multiplicando e chegando para você comer, você que guardou. Mano, nossa, isso aí já dá uma pregação, hein? Eu tô com pão e peixe aqui, mano. Mole. Perdi a chance da minha existência por causa de uma idiotice. Porque eu não entendi que Jesus está pronto a multiplicar o que eu estou pronto a dividir. Nossa. Então, multiplicar o que eu estou pronto a dividir. É que eu não tô com caneta, senão já ia anotar essa então, frase. Guarda aí, depois no podcast, mano, só que eu assisti, eu marco, anoto. Veja isso. E é o que acontece com a gente. Tem um projeto, tem não sei o que, Deus está fazendo, cara, mas só nós 3? Nós 3. Só vocês 2? Vocês 2. Não é quantos de nós vão fazer parte. Mas esse negócio, eu tenho aqui 3 câmeras e 3 microfones. Jesus, tá na tua mão aqui. Ele vai chegar para milhares de pessoas. Essa sala é uma sala de multiplicação de pão e peixe. É verdade. E o que tem aqui? Alimento. Mas se vocês não forem como aquele menino, se vocês não estão prontos a repartir os talentos que vocês têm na questão da transmissão, da comunicação, ele não vai entregar o pão para aquele cara que está lá do lado. Vocês estão no monte, vocês estão exatamente naquele lugar, daquele menino, entendeu? Que foi talvez o que eu relutei, né? Por isso que é tão importante. E Deus foi colocando pessoas na minha vida falando assim, mas ali, pá, eu ouvi aquilo e ia embora, falava, mas não é possível. Ele chegou até a última, que foi uma empresária daqui, que eu sempre conto, que eu falei para ela, fui imprimir uma folha da escola da minha filha, e o Rafael tinha falado de uma do vídeo, eu falei, tal, não sei o quê. E daí eu fui imprimir uma folha e ela estava passando por alguns problemas. Quando através de uma folha, eu fiquei 1h30 trocando uma ideia, conversando com ela, falando de Deus, falando isso e aquilo. E daí no final eu falei do outro que eu faço live e tal, daí pegou, só que a live eu não expliquei o que era. Eu falei que fazia live, mas não falei o assunto nem nada. E no final ela falou para mim, você acredita que foi por acaso você ter vindo aqui hoje? Eu falei, não. Ela falou, não, foi Deus que te mandou aqui, porque eu precisava ouvir tudo isso. Eu estava orando antes de você chegar. Uma pessoa que eu não conheço vim falar tanta coisa assim para mim. Só que eu acho que você precisa fazer isso para mais pessoas. A hora que ela me falou, você precisa fazer isso para mais pessoas. E eu pensei comigo, de que jeito? Daí ela falou assim, me passa o seu canal que eu preciso assistir. Eu falei, mas que canal? Eu falei, eu não tenho isso. Profeta de Deus ouvido. Eu falei, mas eu não tenho. Ela falou, mas você não falou, faz live? Não. Live é outra pegada, é jogo, é gamer, tal. Não tem nada a ver com isso. Você precisava fazer isso. Daí eu peguei. Só cotovelada na boca. Daí eu vim embora pra minha casa, com aquilo na cabeça. Jesus, cara, disso, cara. Eu vim embora, porque já tinha acontecido uma outra coisa similar a essa. Já tinha acontecido, mas foi em novembro, setembro do ano passado que aconteceu, e essa uma foi agora.
E daí eu cheguei em casa, esquentei meu micro-ondas, minha comida, tava comendo, o Rafael me mandou mensagem. Cara, não tem como mais a gente esperar. A gente precisa gravar vídeo. Daí eu falei, nossa, a mulher me falou aquilo, o cara veio me convidar pro... Se você... Eu se já você tava não... convidando ele fazia acho que uns 2-3 meses, falando, Thiago, Mano, quero você, cara. irmão, você, sei lá quem seja, quem você seja, eu sei que Deus tem inspirado o seu coração para projetos, vai, mano, sai na rua que você vai... Nós vamos encontrar pelo caminho um monte de outras pessoas que Jesus está falando a mesma coisa. Sim. Mas que nós não encontraríamos se nós não tivéssemos dado o primeiro passo. O Luiz Hermínio fala uma frase, quem tá indo, como é que é? Quem tá indo pro mesmo, quem tá indo na mesma estrada se encontra no caminho. Encontra no caminho. Até você tava falando um negócio da África aí, eu pensei assim, né? Chegar num cara para trocar ideia, o cara, eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus, mas tudo bem, cara, é a sua forma de pensar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos comigo na África lá, vamos comigo para a África do Sul lá, para você ver algumas coisinhas que acontecem lá, porque aqui você não vê, eu mesmo nunca vi, como eu estava falando, um milagre do cara, o paralítico, você já viu, eu nunca vi, eu creio que eu vou ver, né? E de repente Deus pode até me usar, Jesus pode me usar, né, numa situação dessa. E glória a Deus por isso, glória a Deus. Até porque eu tenho um chamado muito forte de ir em hospitais e tal, mas isso é uma outra história, de orar pelo enfermo, pelo cara que está ali mesmo, né? Bom. Então, eu só preciso arrumar o cartãozinho para ser capelão, para poder entrar, igual o Rubão lá, que ele entra dentro das cadeias, né? Dos presídios. Mas, então me ajuda aí, que, cara, eu quero mesmo isso daí de verdade. Deixa comigo. Nossa, glória a Deus aí, tá vendo? E, cara, então é o que eu falo, as pessoas às vezes não acreditam porque as pessoas querem ver para crer. Entendeu? Ah, cara, eu não acredito. Nossa, mas quem que transformou essa água em vinho aqui? Foi Jesus, cara. Nossa, mas então ele existe mesmo. Mas claro que ele existe, mas ele não precisa fazer isso para provar que ele existe, cara. Ele tá aqui, ó. Isso aqui não é isso, ó. Eu costumo dizer isso aí. Isso aqui, Jesus, não tá daqui para cá, ó. Vamos pegar mais ou menos a metade. Não tá daqui para cá, Jesus. Jesus tá aqui, cara. Tudo aqui é Jesus, ó. É a capa tudo aponta para Jesus, isso daqui. Entendeu? Quando Deus falou, acho que no primeiro versículo da Bíblia, haja luz, acho que é o primeiro versículo? Terceiro. Haja luz e hageu, e houve, né? Já quase engasgou esses dias aqui quando eu falei isso. Ageu. Cara, ele não estava falando da luz solar do sol, claro porque sol não. ele fez no quinto dia. Estava falando de quem? Da palavra, Jesus. Jesus é a palavra, como você falou. Jesus é a vida, é a palavra, né? Então é muito louco isso daí, cara. Como a gente está falando, né, de evangelismo aqui. Posso ler um livro, ó? Posso ler uma? Pode, mas eu tô indo embora depois. Pode ficar lendo. Vai ficar lendo o livro, irmão? Você tem apenas terminar. 300 páginas, vamos embora, eu e o Thiago. Eu vou ler Vou comer o lanche lá, depois a gente volta. Uma parada muito louca, cara, que mostra muito isso daí. Até eu ia ler pro Thiago antes da gente começar, antes de você chegar, até a hora que eu fui ler, você tocou. Eu falei, deixa eu lá abrir, depois a gente fala. Cara, olha que louco isso daqui. Certa vez, um homem muito bom cometeu um crime contra alguém que tinha o ferido. E esse rapaz foi preso. Porém, como ele era um homem muito bom, as pessoas da cidade foram falar para o governador para que o soltasse. E então o governador se compadeceu com a história desse homem condenado à morte e resolveu o soltar. Mas antes disso, ele quis conhecê-lo pessoalmente e se vestiu de pastor e colocou a carta de perdão e de soltura dentro da Bíblia e foi ao encontro desse rapaz que estava preso. Chegando lá, ele disse: rapaz, eu venho lhe trazer uma boa notícia. Boa notícia aí, ó. Porém, o rapaz começou a insultá-lo e a cuspir-lo. Contra esse pastor, que na realidade era o governador. Pois quando o homem, que é o governador, saiu, veio um guarda da prisão e lhe disse: como você é burro? O preso disse: por quê? Porque, na verdade, esse é o governador, que veio com a carta de perdão para você, porém você não ouviu. Daí, beleza. No dia do seu julgamento, deram a palavra ao homem condenado no momento da sua forca. Ele ia morrer enforcado, deram a palavra para ele no momento da morte. E ele disse: eu queria dizer algo principalmente aos jovens. Eu serei morto aqui em poucos minutos, mas eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi. Eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei.
Mas... Tá vendo aí, galera? Pronto, dorme com essa aí. Eu conheci essa história aí. É top demais. Conhecia? Cara, incrível, né? O que isso quer dizer aqui? Até marquei, o que quer dizer? Cara, ninguém vai pro inferno por causa do pecado que cometeu, mas sim pelo perdão e a graça que a pessoa recusa, cara. Você pega uma mensagem dessa, entendeu? E põe na rua. Isso é muito... Isso a gente chama de evangelismo invertido. Porque você não chega e fala, olha, eu quero falar para você de Jesus e tal. Você pega alguma coisa cotidiana. Jesus usava isso com parábolas. Você pega alguma coisa cotidiana da pessoa e faz com que a pessoa entenda a sua própria maneira de viver, o seu próprio convívio. E você pega o evangelho e coloca aqui dentro. Uhum. Aconteceu isso com a gente há alguns anos no evangelismo, que a gente sempre fazia 20 e poucos dias de evangelismo direto lá em Pinda, na época do Natal, que a cidade fica aberta, né, até não sei que hora, aquela coisa toda. Agora nem tá ficando mais. Mas a gente usou essa estratégia. Que lá em Pinda a prefeitura tinha contratado atores para fazer papel de duende, Papai Noel, aquela coisa. E tinha um casal que fazia Maria e José. Os dois pareciam dois fantasmas, né? O cara pintado com cara de branco. Falei, mano, aí Deus, pá. Eu peguei um casal da igreja, falei, mano, você vai ser a Maria, você vai ser o José, bota a barriga aí e tal. E aí nós vamos fazer sketches de teatro. Nós vamos apresentar uma peça de 1 minuto para as pessoas. Esse era o nosso evangelismo. Então, uma cidade cheia de gente, os bancos cheios de gente. Chegava a pessoa, vocês dois sentados ali e tal, comendo pão com lanche. Fala, Rafael, beleza, Thiago, tá aqui. Cara, posso apresentar uma peça de 60 segundos para você? Uma peça de 60 segundos. Não era ali, eu vim da igreja de te dar nada. 100% das pessoas, não pode, de 60 segundos. Aí chegava Maria e José, com dores, né, aquela história. E aí, o final é que ninguém recebia Maria para dar a luz a Jesus, né, aquela questão do... Aí eu perguntava para as pessoas, senhora, o que você acha disso aí? O que você achou disso aí? Tu vai ficar doido, mano. Que absurdo. Como é que não pode pegar a mulher grávida e colocar dentro de casa para ela dar a luz, que é Jesus ainda por cima? A turma ficava bravo, cara. A turma queria defender Maria e José. Falei, mesmo, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. E se hoje, né, chegando na noite de Natal aí, que as pessoas comemoram, né, o nascimento de Jesus e tal, e essa mulher grávida batesse na porta da casa da senhora para ir, para poder dar a luz a Jesus dentro da sua casa, a senhora deixava, mas peito, todo mundo, eu deixava. Eu falei, pois então é agora. A pessoa, como assim? Assim, porque Jesus está aqui. E ele quer nascer dentro do seu coração. Mano, a turma aqui, ó. Cara. Cara, aconteceu cada coisa. E lá em Pinda, os caras até tacavam fogo, os bandidos. Tinha um presépio. Sabe presépio gigante? Gigante na cascata de Pinda. E ali um monte de gente chega, tem uma musiquinha cantando. Fica cheio de gente tirando foto, tudo. Falei, Jesus falou, pula aí. Eu cheguei, mano. Eu muito louco. E uns caras, sempre tem uns... Jesus tem uns bons. Chegava assim, ó. Que nem você batendo palma. Tudo bem, pessoal? Eu quero me apresentar aqui. Meu nome é Cristiano, eu sou da Prefeitura Municipal da cidade e eu tô aqui de guia. Quantos conhecem essa história aqui? Abriu o coração. Eu posso contar essa história para vocês, pessoal? Evangelismo. Nossa. Todo mundo, sim, conta a história. O nego filmava o guia contando a história do menino. Aí a turma ficava ali entregando folheto. Ou seja, cara, essa história ela é maestral. Entendeu? Para ser uma história, para passar para as pessoas. Evangelística, né? Entendeu? Porque a gente pensa no evangelismo, que é meio que, né, aquele negócio que a gente estava falando aqui, acho que antes aqui, do negócio de confrontar a outra pessoa. Né? E não fazer com que a pessoa enxergue com seus próprios olhos. Não, eu quero ser os seus olhos. Não, mano. Não adianta, não é assim. Entendeu? Agora você pega a pessoa. Mano, eu sou esse cara. Essa sua também é muito louca aí, né? Então aí agora. Não, aceita agora. Você fazia mesmo, fazia agora, você passa lá em casa. Então faz agora. Então a pessoa, como assim? Fala, mas
Nossa. Aí caía a ficha, entendeu? Aí a pessoa, cara, aí chorava, tinha a Maria ali, o cara. Que legal, cara. Maria e José. Mas assim, isso você faz na oficina mecânica, você faz em qualquer lugar. Sim. Porque os exemplos da vida são comuns para todo mundo. É isso que Jesus falava. Ele falava a linguagem do pescador, ele falava a linguagem do agrícola, ele falava do cara que tinha boi, entendeu? Ele falava a linguagem de todo mundo. Ele chegava então, olha, Ele adaptava aquilo. O evangelho não é uma semente. Uma semente? Não é. Mas é. Entendeu? Então, cara, eu gosto muito de estudar ciência, coisa do espaço, ciência. Uhum. Eu gosto muito. Quanto mais eu estudo ciência, mais eu leio Bíblia. Porque ali, eu fico assistindo, eu só vejo Jesus para todo lado, cara. Você pega isso aqui, não é de verdade, mas você pega uma planta. Cara, é Deus puro naquele negócio. Né? É tudo lugar. Cara, Deus está em todos os lugares. Ele realmente está em todo lugar. Então, Romanos 1 diz isso, né? Que a contemplação, através de tudo que é criado, você pode enxergar Deus através de tudo que é criado. Entendeu? Então, eu gosto muito às vezes de conversar com gente assim, eu sou ateu, que eu sou não sei o que. Ah, você é ateu? Vamos ver se é mais ateu que eu, então, porque eu fui ateu. Aí o cara já, louco, já dá aquela, não, quer ser, então... O cara não sabe nem na ateu nada, mas você é uma toa. Você quer Jesus, rapaz. Ajoelha, cara. É verdade. Você não sabe disso. Você não tem droga nenhuma. Você é doido. Então, cara, servir a Deus, fazer parte da família de Deus, entender todas essas coisas, cara, é a vida. É a verdadeira vida. O que eu experimentei até os meus 24 anos de idade, 24 anos e meio de idade, não era vida. Era uma existência biológica e racional. Vida é Ele. Eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, não é nenhuma oferta que se faz aos outros. É uma questão até... Eu gosto de um cara que falou assim, a fé não é algo irracional. A fé é a maneira mais sublime e alta da inteligência, da maior inteligência que pode ter. Sim, Alguém tem fé, porque as pessoas confundem fé com crença. Fé, você acredita que Deus existe? Isso é crença. Acreditar é dar crédito. A fé não é dar crédito. Você passa a dar crédito depois. A fé é anterior. A fé é um relacionamento. Porque você não tem como dar crédito a alguém que você não conhece. Então você conhece primeiro. E você acredita, você dá crédito no que ele falou porque você conhece ele primeiro. O que a gente está tentando fazer? Acreditar em alguém que a gente não conhece. Aí fica assim, ó. As pessoas estão tentando acreditar em que não... você crê que Deus pode fazer isso? Não sei, viu, cara? Mas você nem conhece, então. E por que ele não sabe? Mas você acredita em Deus? Acredito. Mas não tem a fé, né? Mas não tem fé. Ele acredita, mas não tem fé. Já viu isso? É o que mais tem, mano. Você chega nos botecos da vida, você chega nos biqueiros assim. Quem que acredita em Deus aqui? Todo mundo. Levanta a mão. Porque acreditar dar crédito, é reconhecer que existe. Cara, não tem como não reconhecer que existe um Criador. Agora a questão não é você acredita em Deus. A questão é você é filho do Pai. Que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Jesus não veio revelar Deus, porque Deus já estava revelado. Jesus veio revelar o Pai. Sim, hoje mesmo, você li muito isso em João. Entendeu? Então, todo o Antigo Testamento, toda a Antiga Aliança, ela é reconhecer a existência de Deus. E obedeceu. O Novo Pacto, o Novo Testamento, é conhecer o Pai e amar o Pai. Amém.
É isso aí. Então é isso aí, cara. A gente vai ter que encerrar, porque daqui a pouco tá acabando cartão, acabando tudo. Agora, acho que numa situação dessa, num bate-papo desse, num podcast desse, acho que quando acaba a galera fala, né? Igual nos auditórios. Até a gente mesmo, né? Mas a gente vai continuar aqui. Infelizmente vamos ter que terminar. Mas, cara, muito obrigado pela sua presença aí. Mano, eu agradeço. E eu já falo pra você vai ter que voltar aqui. Voltaremos pra fazer aquela uma lá do... Halloween, né? Vamos fazer. A noite do... Contos de terror. Pode ter certeza absoluta que logo mais mais pra frente você vai voltar. Cara, pra eu gente creio, continuar eu voltarei batendo esse papo. tantas vezes se for necessário. Eu creio no que tá acontecendo aqui. Amém. Eu creio. Não é questão de vir ou não vir. Eu creio. Eu sei o que está acontecendo aqui. Amém, mano. Glória Não consigo enxergar tudo, mas eu já sei o que está acontecendo aqui. Então, é como eu falei, né? Aqui nós estamos no monte e eu quero ser o menininho do pão, mano. Ficar guardando pão para queimar a cara depois que chegar o cesto aqui, não. Amém, vou mano. entregar o pão todo logo que tiver. Muito obrigado por isso, pelas palavras, Amém, por ter doado o seu tempo. Foi uma honra e um bate-papo maravilhoso, um dos melhores que eu já pude ter numa mesa assim, de verdade. Eu também gostaria de agradecer o seu tempo, que Deus abençoe você, sua família, Obrigado. a sua fé, seu coração, né? Isso que é o mais importante, o seu interior aí. E fiquei feliz porque eu falo que Deus, esse projeto, eu fazendo parte dele, Deus me colocou no projeto dele. Sim. Eu me sinto grato e feliz, agradeço a Deus todos os dias por fazer parte, porque é um aprendizado e hoje foi um aprendizado muito grande. Cada um que vem aqui, eu falo assim, eu falo para Deus depois, Deus, não é possível. Cada um que você manda, você está falando que você criou o projeto para poder, para mim só. Mas eu falo, mas caramba, sabe? Então assim, isso tudo que a gente conversou aqui no começo aí, você falando, tal, do coração, enfim, é coisa que eu já venho conversando com o Rafael já e Deus fala comigo de uma forma assim, cara. Eu falo uma coisa, o Rafael me conhece, ele sabe. Eu falo uma coisa aqui, Deus coloca uma pessoa ali, mas fala assim, ó. Não é aquela coisa assim, deu entender, não é dar a entender, não. O negócio é assim, ó. Tô aqui. A ficha tá aqui, só pra você não escapar. Então, eu sou grato e, primeiramente, a Deus. Agradeço a Deus por estar te utilizando para isso, né? Usando de você aí. E é isso, galera. E, ó, não esquece de compartilhar. Curtir aí, que é muito importante. Se inscrever. Porque a maioria das pessoas que assistem, cara, mais de 50% não são inscritos. 70% das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritos. Ah, irmão, eu vou fazer uma oração então para Deus queimar o seu celular. Pô, se inscreva aí, pô. Dá você uma tá força aí, pra gente ficar vendo aí. Meme aí, negócio de pô, macaco que pula no... Cada porcariada na internet aí. Põe aí. Dá um crédito pra gente aí, você vai receber isso aqui toda terça-feira, então se inscreve aí. Entenda o que está acontecendo. Você quer deixar uma mensagem, alguma coisa pra alguém, uma palavra? Cara, quero mandar um abraço eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai. E pra você. E pra minha família. E pra minha família. Eu quero mandar um beijão lá pra minha casa, minha esposa, meus filhos. Amém. Só da igreja, cara, eu sou muito grato, né? Poder estar aqui hoje com vocês também. E muitas coisas estão começando a acontecer, né? Nesse tempo aí que eu tô nesse lugar aí em Deus, que eu falei para vocês. Então, já vai ter grandes notícias aqui pelas redondezas, né? Amém. Eu quero mandar um abração lá para o Cristiano Miranda também, que é paternidade. Abraço para ele, abraço, Kiko. E eu amo todo mundo, irmão. Quem não gosta de mim tá errado. Queremos o Kiko aqui, será que ele vem? Mas claro, velho. Chamar ele. Amém. Seria top Pode também. chamar que vem. Amém. Então, galera, Deus abençoe. Quer falar mais alguma coisa? Thiago, tem mais alguma coisa pra você falar? Já agradeci a Deus, agradeci a ele. Isso aí, mano. Isso. Então, tá bom. Eu agradeço também, do fundo do meu coração. E... Tá tudo agradecido, então. Amém. Pronto. Tamo junto. Galera, Deus abençoe. Como o Thiago falou, se inscreve, curte, compartilha aí, o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque isso precisa alcançar muitas pessoas. Não por views, por like, não. Porque as coisas de Deus têm que chegar no ouvido das pessoas que... Então, tem muitas pessoas sedentas por uma palavra, por algo de Deus, né? E nós cremos que o tempo é esse, tá bom? Aleluia. Então, Deus abençoe, que vocês tenham aí uma grande semana, que vocês sejam abençoados aí. E terça-feira que vem nós estaremos de volta aqui com mais um podcast aí de coração para vocês, em nome de Jesus. Quebrando paradigmas. É isso aí, quebrando aí, paradigmas. Bora. Deus abençoe e um grande abraço. Valeu. Valeu, mano. Valeu. Valeu.